Neste 1º de maio, os trabalhadores e trabalhadoras não têm muito o que comemorar. Desde o golpe de 2016, perdemos uma série de direitos que eram consolidados. E em plena pandemia, quando todos estão mais vulneráveis, o que vemos são mais ataques. Isso sem contar no desemprego e informalidades que batem recordes. Isso mesmo antes da pandemia. O BDF Explica dessa semana relembra alguns dos direitos que você perdeu. Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para ser notificado sobre os nossos novos conteúdos, curtir e, é claro, compartilhar esse vídeo. Aprovada em julho de 2017, a reforma trabalhista foi uma das principais bandeiras do governo de Michel Temer e dos setores que protagonizaram o golpe de 2016 que tirou a presidência Dilma Rousseff. Com o argumento de que era preciso reduzir os custos do trabalho para gerar empregos e fazer a economia voltar a crescer, o governo federal conseguiu aprovar um pacote de alterações drásticas no direito trabalhista, fragilizando os empregados e fortalecendo os patrões. Entre os muitos retrocessos impostos estão a prevalecência do negociado sobre o legislado, que faz com que as negociações entre patrões e funcionários sobreponham a legislação e resultem em contratos de trabalho que rebaixem direitos como a extensão de jornada de trabalho, a participação nos lucros da empresa, banco de horas e o tempo de intervalos de descanso. A reforma também passou a prever o trabalho intermitente, ou seja, o empregado exerce a sua função sem o horário definido de trabalho, ficando à disposição do patrão durante um determinado período do seu dia sem receber por isso. E se a reforma trabalhista prometia aumento de empregos e crescimento da economia, quase 3 anos depois, o que vemos é exatamente o contrário. E mesmo antes da pandemia de coronavírus, o que víamos eram filas quilométricas em busca de empregos e recordes de trabalhos informais ou precarizados. Em novembro de 2019, postos de trabalho informais bateram o recorde da série histórica desde 2012, chegando a 41,4% da força de trabalho brasileira, ou 38 milhões de pessoas. Fechamos o ano com aproximadamente 12 milhões de brasileiros desempregados e crescimento irrisório da economia. Em outubro de 2019, a reforma da Previdência Social proposta pelo presidente Bolsonaro foi aprovada, tornando a aposentadoria ainda mais difícil para o trabalhador. A reforma estabeleceu a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos e 15 anos, respectivamente. O valor passou a ser equivalente a 60% da média das contribuições dos trabalhadores, e para ter direito ao valor integral, devemos contribuir por 40 anos. Na prática, o trabalhador e a trabalhadora terão que trabalhar muito mais além do limite da idade mínima para ter direito ao valor integral. E no meio da crise gerada pela pandemia do coronavírus, o governo que deveria apoiar os trabalhadores mais vulneráveis tem mais uma vez se colocado ao lado de banqueiros e patrões. Medidas como a MP 927, que permite a redução de salários e a suspensão de contratos de trabalho, são um bom exemplo disso. Outro exemplo é a renda emergencial. Os primeiros 54 bilhões de brasileiros beneficiados na primeira edição do projeto de lei custarão aos cofres públicos 59,8 bilhões em 3 meses. Já a ajuda aos banqueiros foi de 1,2 trilhão. E como se não bastasse, mesmo após a MP 905 ter caducado, o governo tenta retomar a votação da carteira verde e amarela, que representará ainda mais precarização aos trabalhadores, sobretudo os jovens. As centrais sindicais, por outro lado, têm se unido em ações de solidariedade. O 1º de maio deste ano é virtual, para evitar aglomerações. O ato unificado tem como mote saúde, emprego e renda. Um novo mundo é possível com solidariedade. Continue acompanhando essas e outras notícias no Brasil de Fato e até o próximo BDF Explica.